Chegamos ao segundo tópico da lição que estamos considerando nesta semana. E nesse segundo tópico vamos falar um pouco sobre a bondade. Pergunta A. Como a bondade fraternal está intimamente ligada à verdadeira fé em Deus e a um testemunho adequado de Cristo? É interessante aqui, Luzilei, que o texto aqui proposto nessa primeira carta de João, bem no início do verso, se você perceber, vem falando assim, se alguém diz, na minha região tem um ditado que as pessoas, é um costume, falar assim, eu quero é prova. Uhum. Então o texto começa dizendo, se alguém diz que ele tem um relacionamento com Deus, que ele conhece a Deus, que ele ama a Deus, então é natural, é óbvio que ele também vá amar o seu irmão. O contrário não pode acontecer, porque se ele diz que ama e odeia o seu irmão, então ele está faltando com a verdade. Então ele revela em sua vida, na prática, que ele não tem nenhum relacionamento com Deus. Então se ele diz que tem e na prática revela que não é bem assim, a única palavra, e o texto aqui é até um pouco forte, mas infelizmente a pessoa tem que ouvir essa verdade, se torna um mentiroso. É contraditório alguém dizer que ama a Deus e ao mesmo tempo odiar o seu irmão. Então não faz sentido, né? Então, quando nós estamos intimamente ligados à verdadeira fé em Deus, então vamos automaticamente dar um bom testemunho. As pessoas perceberão isso. Então, se alguém diz assim, eu sou um bom cozinheiro, ele precisa manifestar que é um bom cozinheiro, entregando bons pratos saborosos, enfim, àqueles que vão degustar, né? Isso aí. Se ele fala, eu sou um bom cozinheiro, mas não entrega esses bons pratos, entrega uma gororoba, a sua ação ou o fruto do seu trabalho faz dele, ou prova que na verdade ele é um mentiroso. Aquilo que ele está dizendo não condiz com o que ele pratica. É bem claro isso, né? É muito óbvio. Agora, qual é o produto que deve ser entregue por aquele que diz que ama a Deus? É o amor ao seu irmão. É interessante que isso é tão forte que a conclusão do verso vai dizer bem assim, olha, pois quem não ama seu irmão, ao qual está vendo ali, como pode amar a Deus a quem não viu? Uhum. Então, este amor ao próximo realmente deve acontecer. Então, se existe esse amor para o próximo, então as pessoas vão perceber que isso realmente vem de Deus. Então, olha bem, se eu amo o meu próximo na prática e eu digo que eu amo a Deus, então as pessoas vão crer de fato. Sim. E você falou na pergunta anterior aí, comentou, que o mundo já anda cético com esse sentimento, do ser humano, naturalmente. Sim. Então, quando vê uma pessoa que é amável, que é gentil, que é bondosa, então as pessoas têm que concluir, isso é muito forte, é de Deus, não é do homem. Então, se tem um relacionamento com Deus, realmente... Por isso que o verso começa dizendo, né, se alguém diz... Né, então, isso é a prática, realmente revelar o amor que vem de Deus e contagiar a outros, claro, e as pessoas vão perceber, não a mim, mas vão perceber Deus na minha vida. Isso é muito forte. Como disse o próprio Senhor Jesus Cristo, né? Para que vejam as vossas boas obras, e isso está no contexto também de uma boa obra, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai. Exatamente, porque diga-se de passagem, o homem não tem nenhuma bondade, né? Então, qualquer ato de bondade que ele venha a desenvolver, essa bondade, espiritualmente falando, vem de Deus. Exato. Agora, o verso, ele faz menção, eu amo a Deus e odeio o seu irmão, ou odeia o próximo, né? Quem nós podemos listar aqui como próximos? Inclusive, a nota chama atenção para um círculo bem menor, né? Onde são os mais próximos de nós. E que muitas vezes falta a manifestação desse amor. Quem são essas pessoas? Olha, eu posso contextualizar primeiro aqueles que estão à nossa volta, que esse é o amor primário, que temos que revelar. Os familiares. Porque se o amor não é revelado ali, é complicado. Então, assim, este amor precisa ser revelado com quem está mais próximo ali, é o amor primário, mas também com outras pessoas que pensam diferente de mim. E que às vezes nós consideramos que sejam nossos inimigos. E são estes que realmente precisam de ver o amor que vem de Deus, para elas entenderem que elas precisam também desse amor. Então, talvez alguém que seja de uma outra comunidade, não são nossos inimigos, são nossos irmãos também. Por mais que pensem diferente, mas devemos amá-las também. Então, eu acredito, Luzilei, que esse amor envolve a todos, sem exceção. Exatamente. Então, não existe um
uma marca que fala: os que estão aqui são meu próximo. Aqueles que estão depois daquela divisa não são meu próximo. A eles eu posso mandar bomba, né? Uhum. É o conceito do mundo. Não gosta daquele povo, manda bomba. Ou, enfim. E aí existe um outro aspecto onde as pessoas estão brigando e a gente nem não consegue entender quem tem razão nisso Exatamente. tudo, né? Tem pessoas que perdem a sensibilidade ou perdem o relacionamento porque o outro pensa diferente. E é nesse momento que o cristão ele precisa revelar a verdade, mas é uma verdade que vem carregada de amor. E as pessoas percebem. Sim. Uma verdade ela é dita, mas o outro percebe que foi falada a verdade, mas com amor. E precisamos entender que quando agimos dessa forma, é Deus quem realiza a obra, não é? Uhum. É Deus quem realiza a obra do outro, compreender que precisa também dessa graça, precisa desse amor também, dessa Exato. bondade, né? Muito bem. A nota faz várias menções, né, em relação ao lar, manifestar esse amor no lar. Faz menção de que o Senhor do céu concedeu ao ser humano o seu real valor. E se essa pessoa é indelicada em seu lar, é sinal de que não está qualificada para o lar celestial. Olha que pesado isso daqui. Se a pessoa é indelicada no lar, age com aspereza para com o cônjuge, para com os filhos, para com os pais, é um sinal de que essa pessoa está muito distante de alcançar o lar celestial. E sem insistir em fazer tudo do seu jeito, sem se importar a quem vai ferir, ela não ficará satisfeita no céu, a menos que possa governá-lo. O amor de Cristo deve controlar nosso coração e, como resultado, a paz de Deus habitará em nosso lar. Busque a Deus com uma atitude humilde e contrita, e a compaixão pelos seus irmãos o tornará mais amável. Somente Deus na nossa vida. O irmão Eliton tem insistido nisso. Não é comum ao ser humano. O ser humano tal. Então, quando alguém manifesta, já vem à mente. E ele está fazendo porque tem Deus no coração, tem Deus na sua vida. E cada vez que eu leio esses comentários inspirados, Luzley, eu fico Sim. mais impressionado que é coisa de Deus realmente, porque a serva do Senhor aqui escreveu de forma muito sublime e poderosa quando ela coloca aqui, olha, o amor de Cristo deve controlar nosso coração. Uhum. Essa aqui é a maior prova de que não é do homem, né? É Sim. Deus. Deus controla a minha vida, o meu coração e direciona de uma forma tão poderosa que vamos ter compaixão pelos irmãos. Muito bem. Vamos à próxima pergunta, pergunta B. Cite um passo básico que é para desenvolver a bondade fraternal. Qual é o passo inicial, então, necessário para que nós possamos, como consequência, desenvolver a bondade fraternal? Então, a lição ela vem tratando de gentileza, de bondade, né? E vai tratar aqui de outros princípios importantes também. E nessa pergunta aqui, eu fico impressionado com a sabedoria de Cristo, quando ele ensina a forma como devemos orar, e ele traz uma responsabilidade para nós, para o crente, né? Então, presta bem como é que Jesus fala. Jesus ele diz assim, olha, e perdoando as nossas dívidas, assim como nós perdoamos. É uma ação que a gente já faz. Então, assim, a gente procura o amor de Deus, primeiro porque já amamos também, no sentido do perdão, né? E um passo muito importante para desenvolver isso é você buscando força de Deus para procurar, como aqui o texto vai dizer, ser benigno, ser misericordioso, perdoando uns aos outros, como também Deus vos perdoou. Eu nunca esqueço uma frase que eu vi uma vez alguém comentando, perdão aqui por não lembrar o nome da pessoa, mas a frase ficou marcada, diz assim, só entende da graça quem dela precisa. Então, assim, eu preciso da graça, então eu sei como perdoar. Então, da mesma forma. E essa oração aqui ela é muito sublime. Então, Deus ele nos perdoa porque já realizamos esta ação. Entende? Então, o cristão, ele buscando força de Deus para praticar esses princípios, então eu acredito que ele vai desenvolver a bondade fraternal. Exato. Desta forma, perdoando. E eu confesso para você, Luzley, que, bom, somos próximos, né? Sim. Somos semelhantes, então, assim, sabemos muito bem como é difícil o perdão, humanamente falando. E eu repito, precisamos muito de Deus em nossa vida, não é? Exatamente. Esse aspecto do perdão, o irmão Wellington já tem mencionado aqui, e o verso ele coloca como sendo uma cláusula necessária de ser cumprida para que nós alcancemos o perdão de Deus. Então, se nós não temos disposição para perdoar aqueles que nos ofenderam,
de alguma razão, de alguma forma, por uma questão justa ou por uma questão injusta, não importa. Se nós não temos disposição para perdoar, nós não alcançamos o perdão da parte de Deus. E se nós não alcançamos o perdão da parte de Deus, para onde nós vamos no fim de todas as coisas? Será que seremos destruídos ou iremos para o céu? Logo, se não temos o perdão de Deus, automaticamente seremos destruídos. Então, é extremamente sério isso que está sendo apresentado aqui. É fácil? Não é nada fácil, mas é necessário que nós alcancemos graça e força de Deus para que nós possamos perdoar aqueles que fizeram qualquer mal contra nós e, desta forma, então desfrutarmos também, usufruirmos do perdão de Deus para as nossas vidas. Antes de passar para o próximo tópico, eu quero desafiar nossos amigos, nossos irmãos, internautas, ouvintes que estão nos acompanhando no estudo dessa lição. Compartilhe aí na mídia onde você está nos assistindo, na rede social onde você está nos acompanhando, no Facebook, no YouTube, no Instagram ou, enfim, através do meio que você está nos acompanhando. Compartilhe um testemunho de perdão que você conhece e que te impactou. De repente uma história, uma situação que aconteceu ou que você esteve envolvido ou não, mas que é uma história de perdão que te impactou. Com certeza a sua experiência irá impactar também outras pessoas e ajudará outras pessoas também a se submeterem ao processo divino para que possam liberar perdão a outras pessoas e aí usufruir do perdão que vem da parte de Deus.